Amém. João, capítulo 2, dando continuidade à nossa série de estudos às quartas nos evangelhos. João, capítulo 2, nesse primeiro momento nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, mas mantenha sua Bíblia aberta, porque posteriormente estaremos fazendo a exposição do capítulo inteiro. João 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Até aqui vamos orar. Santo Deus, desde que chegamos, Pai, temos desfrutado da Tua presença, Senhor. Tu se fez presente em meus louvores, se fez presente no nosso momento, Senhor, de ofertas. Faça-se presente agora também, Senhor. Conduza, Senhor, a pregação da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações para que possamos entender, ó Pai, a Tua palavra, ser transformados por ela, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, entre nos nossos corações, mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, transforme o que precisa ser transformado, nos traga alívio, fortaleça, Senhor, os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, quebre toda ansiedade, Senhor. Que a Tua palavra tranquilize, Senhor, os nossos corações. Espírito Santo de Deus, fala a nós nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar? Como nós vimos nas últimas aulas, nos últimos estudos, dados pelo nosso pastor, primeiro ele fez uma introdução do que seria o capítulo, que é diferente dos outros três demais. O capítulo de João, ele não é biográfico, ele não vai nos trazer uma profundidade em cada detalhe da vida e da história de Jesus, mas ele vai nos apontar para o caminho narrativo que João quer trazer. Qual é esse caminho narrativo? João quer provar para o seu leitor que Jesus é Deus. Porque logo nos primeiros séculos da igreja, começaram a surgir heresias, dizendo que era impossível que Jesus fosse Deus, porque a matéria é ruim e Deus é santo. Então seria impossível que Deus tivesse sido feito matéria. Então, levantando essa teoria, muitos começaram a levantar que Jesus não era filho de Deus. Jesus não era Deus. Jesus era simplesmente um profeta, um homem que veio pregando a palavra, mas que não necessariamente era Deus. E uma das formas de defender essa doutrina era também questionando a ressurreição, porque só Deus poderia vencer a morte. Então, no caso, Jesus não teria vencido. Então, essas heresias começaram a surgir, principalmente quando os apóstolos começam a ser martirizados. Pedro é morto, é assassinado. A história diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. A maioria dos apóstolos crucificados ou queimados vivos pelo imperador Nero. Então, nós vamos ter aqui esses antigos apóstolos sendo assassinados. João estava preso na ilha de Patmos e começam a surgir novos bispos, começam a surgir novos pastores. E esses novos bispos e pastores começam a trazer novas ideias, que nós chamamos de heresias. E aí João, ele vai se ver nesse desafio de reafirmar o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro começa com a simples e única informação: Cristo Jesus é Deus. Ele é, de fato, o Messias, não apenas por ter sido escolhido por Deus, mas por ser o próprio Deus. E para defender essa tese, João vai trazer 7 milagres que Jesus fez,
e 7 longas narrativas, longos diálogos que Jesus teve, onde ele traz 7 afirmações de que ele é Deus. Então João, ele não está preocupado aqui em narrar cada detalhe da vida de Jesus, ele não está preocupado em explicar o que Jesus fez no dia tal, na hora tal, não. O que ele quer mostrar é que durante a vida de Jesus, Jesus deu provas claras de que era Deus. Então ele selecionou esses momentos para comprovar exatamente isso. Então vamos imaginar, né? Trazem para você um desafio. Você, como crente, precisa escolher algumas poucas narrativas da Bíblia para poder explicar a alguém que não é crente ou alguém que está na igreja com dificuldade o que é ser cristão. Você teria um grande desafio. De toda a Bíblia, você selecionar, eu vou em Josué, eu vou nos evangelhos, eu vou nas cartas de Paulo. Quais trechos eu vou selecionar para explicar essa pessoa sobre isso? João, ele se encontrou no mesmo desafio. Ele teve que selecionar momentos e diálogos de Cristo que se encaixassem exatamente nessa prova que Jesus é Deus. E a princípio ele escolheu, de tantos momentos épicos que Lucas, né, principalmente, traz nas suas narrativas, João parece que escolheu um momento tanto quanto pequeno, né, perto das maravilhas que Jesus fez. Porque ele vai dizer simplesmente que Jesus estava num casamento e transformou água em vinho. Não foi uma cura milagrosa, embora, obviamente, transformar água em vinho seja uma grande maravilha. Mas Jesus fez coisas ainda mais grandiosas que essas. Então, por que João foi selecionar justamente essa narrativa? Porque, irmãos, nós vamos ver que nesse capítulo 2, João vai trazer características em Jesus que só poderiam ser aplicadas ao próprio Deus. E nós vamos começar nesses 5 primeiros versículos, que parecem até mesmo ser um pouco pesados, né? A mãe de Jesus vai trazer a ele um pedido, vai trazer a ele uma necessidade. Jesus parece que vai responder de uma forma muito ríspida. Versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. Terceiro dia de quê? Terceiro dia do próprio casamento. Era comum que os casamentos durassem, né, quase que uma semana. Era uma festa longa, então a festa durava muito. Para mim que vou casar, né, tem o Henrique e a Rafaela também que vão casar, um dia de festa já é terrível. Imagina ter que pagar uma semana inteira de festa, misericórdia. O sangue até gela. Mas era o costume da época, a festa era longa, né? Os parentes que vinham de longe dormiam por ali mesmo, de manhã já voltavam a fazer uma festa, e as festas tinham, cada dia tinha o seu cerimonial, né? O dia do noivo ir buscar a noiva, o dia das festas, etc. Aqui o noivo já está com a noiva, então já é o terceiro dia, estão o noivo e a noiva juntos, e é o momento de festejar com os convidados, né? Comer, beber, fazer a festa de casamento comum. Mas acontece um porém, acaba o vinho. Para nós, né, principalmente cristãos que não temos o costume da bebida, e até mesmo se fosse uma festa comum, né, acabou o refrigerante, acabou o suco, para nós talvez não seria um grande desespero. Mas vamos imaginar que naquela época, né, lembrando que naquela época havia a cultura do anfitrião só sossegar depois que o convidado estivesse totalmente farto. E isso incluía comer bem e beber bem. E o vinho da festa era o carro-chefe. Para nós hoje é coxinha. Na época era o carro-chefe, era o vinho. Não podia faltar vinho, tinha que ter vinho. Então não ter vinho na festa era uma humilhação para o dono da casa. Principalmente para os pais da noiva e os pais do noivo. Até mais do que para os noivos. Porque eles deveriam estar com essa responsabilidade de arcar com esse momento e, de repente, acaba o vinho. Seria assunto para o resto do ano. Convidaram para uma festa, não teve organização, não teve nada. A mãe da noiva não viu isso, o pai do noivo não viu aquilo. E não se preocuparam em saber quantos convidados tinham. Era algo humilhante para quem vinha para a festa e para o dono da festa. Era humilhante você ser convidado para um local e nesse local não ter o que comer. Era uma vergonha.
É nesses momentos que nós vamos ver, em algumas narrativas bíblicas, né, quando a pessoa é pobre e ela fica com surpresa quando vai um profeta na casa dela, ou quando vai alguém querer ir na casa dela, porque às vezes ela não tinha o que oferecer. Isso era uma grande vergonha. Isso era a maior das humilhações na época. Então é nesse momento aqui que está. E a mãe de Jesus vem até ele. Vejam bem, esse casal, ou os pais, né, desse casal, eles eram próximos não apenas à família de Jesus, mas ao seu ministério. Como nós sabemos disso? Convidaram Jesus e sua família, mas também convidaram os discípulos. Então Jesus era um convidado de honra. Convidaram ele, convidaram os discípulos para lá estar. Então nesse momento de desespero, não sabemos como, mas a mãe de Jesus descobre, acabou o vinho. E ela chega a Jesus e traz esse problema. Eles não têm mais vinho. E Jesus vai responder, né, versículo 4. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Parece uma resposta dura, até mal criada e mal educada. Ela trouxe um problema que estava acontecendo ali, talvez esperando já uma solução, ou simplesmente querendo contar para o filho. E Jesus vai trazer aqui essa resposta muito firme. Mas o que nós precisamos entender, e é por isso que João vai escolher essa narrativa, é que Jesus está falando aqui não como homem, mas como Deus. Como homem, e nós vimos lá em Lucas destaca um versículo unicamente para dizer isso, que Jesus lhes era obediente em tudo, se referindo ao pai e à mãe. Jesus obedecia o pai e a mãe, ele era um bom filho. Mas aqui nesse momento Jesus está começando a demonstrar sua verdadeira natureza de Deus. E é nesse momento que ele vai dizer, que temos nós em comum, mulher. Ou seja, o que temos nós em comum, o que Deus tem a ver com esse problema? O que Deus tem a ver com essa situação? O que Deus tem com esses mexericos, com esse fuxico? O que Deus tem a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora, ou a minha hora ainda não chegou. Jesus começa a demonstrar aqui que ele não é um homem comum, ele não é um filho comum, ele é Deus. E com Deus, nós não tratamos de qualquer forma. Com Deus não é em qualquer forma. Tanto que no versículo 5, sua mãe não fica ofendida, mas ao contrário. Ela entende o que Cristo está dizendo e vai dizer, façam tudo o que ele lhes mandar. Em outra palavra, se submetam a ele, para que ele faça alguma coisa. Fazer o que alguém manda é uma forma de humilhação, não? É uma forma de se submeter. Aqui Maria está ensinando àqueles que estão organizando a festa, submetam-se a ele, façam o que ele mandar, pois ele está acima de nós. Cristo está acima de nós. Cristo está acima de Maria, sua mãe. Cristo está acima da humanidade. Cristo não é um homem comum, ele é Deus. Todo aquele que espera obter algo de Cristo deve fazer isso aqui, fazer tudo o que ele mandar, se submeter, se humilhar, reconhecer que ele não é um homem comum, ele é Deus. E como Deus, Cristo vai resolver o problema agora. Versículo 6. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Uma parada aqui. Lembram que uma vez os fariseus questionaram os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos para comer? Deveriam lavar as mãos nesses potes aqui, nesses potes cerimoniais. Eles eram deixados nas portas das casas, eles eram deixados, nos lugares de encontro, para que não apenas lavasse a mão de forma higiênica, como hoje nós fazemos, mas faziam todo um cerimonial. Eles oravam pela água, se fosse nos dias de hoje, era água ungida. Oravam pela água, abençoavam a água, faziam todo um cerimonial, porque ao lavar as mãos, Deus estaria purificando os seus pecados. Então, Jesus pediu essa água. Então, é água suja. É água de mão, é água suja. E vamos imaginar que naquela época não havia asepsia, não havia álcool em gel e não haviam torneiras a qualquer lugar. Então, o homem ia lá, arava o campo, limpava o chão da casa, arrumava, pegava em tudo quando era nojeira e ia para a festa comer.
Então é esse tipo de água que Jesus está pegando aqui. Jesus escolhe logo esse tipo de água e em momento nenhum vai mencionar que havia falta de água. Foi da vontade de Cristo escolher aquele tipo de água, aquela água suja. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então disse Jesus: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Ou seja, tiraram daquele pote e jogaram no outro. Então o que os homens viram? Os homens viram vinho? Não, eles viram água suja. Eles pegaram água suja, jogaram água suja e foram levar água suja para o dono da festa. Isso aqui é uma demonstração de fé. Para nós passa despercebido, mas imagina você chegar para o seu patrão que está desesperado, porque ele era o maître, ele queria responder todos os questionamentos ali sobre a falta de vinho, e de repente vão chegar os funcionários com água suja e dizer: olha, agora nós resolvemos o teu problema. Jesus manda eles fazerem isso. Nesses pequenos detalhes nós começamos a ver. Esses pedidos desafiadores são pedidos desafiadores que Deus sempre fez durante a história. Durante toda a história Deus fez isso. Deus exigia de seus profetas, daqueles que eram chamados, exigia coisas deles que eles jamais poderiam fazer. Moisés, quando ele manda: diga ao povo que marche, e estava o mar na frente e o exército de Faraó atrás. E quando ordena que Josué, para derrubar uma muralha, ande 7 vezes em volta da muralha tocando trombeta. Que isso? Como é que isso vai resolver o problema? São características do nosso Deus. E é importante que nós saibamos disso. O nosso Deus gosta de desafiar os seus servos. Ele gosta de fazer isso. É um prazer do Senhor fazer isso. Se nós vamos gostar ou não, não importa. Mas é um prazer dele. Ele gosta de desafiar os seus servos. Ele põe os seus servos à prova. E é muitas das vezes nesses momentos de prova que Deus vai demonstrar todo o seu poder e toda a sua majestade. Então ele coloca esses homens à prova. Peguem daquele lixo ali, daquela água suja, peguem potes, encham de água dali e levem lá para o maître. E assim eles fizeram. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então os homens levam o cesto, e imaginem o pavor deles quando aquele homem pega um copo para beber daquilo. Quando ele bebe, prova, era vinho. E ele afirma que é o melhor vinho da festa. Ele não sabia de onde veio. Talvez se tivessem dito, ele nem beberia. Teria expulsado os homens na hora. Mas os homens ali aguardando, era vinho. E eles sabiam de onde veio. Eles sabiam que Jesus havia mandado. E era um vinho tão bom, tão puro, tão genuíno, tão majestoso, que ele fica admirado e chega para o noivo e fala: você fez a maior loucura. Guardou o melhor para o final? O que é isso? E geralmente festa é assim, né? A gente vai servindo e a xepa a gente deixa para o final. Guardou o melhor para o final, me deixou aqui desesperado pensando que não tinha vinho, tendo um vinho maravilhoso desse aqui. Quais são as características do nosso Deus? Nosso Deus desafia os seus servos e surpreende aqueles que nele confiam. Característica do Deus de Israel. Aqueles que confiam no Senhor não são envergonhados. Imagina a vergonha daqueles homens se o cara tivesse bebido e sentido aquele gosto de água suja. Que vergonha. Mas aquele que confia no Senhor não será envergonhado. Características do próprio Deus. Outra característica: Deus é aquele que somente com a sua palavra transforma todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e somente com a palavra do Senhor as coisas começaram a surgir. Cristo sequer tocou nessa água. Ele apenas mandou a palavra: levem de um lugar para o outro.
Naquele momento houve a transformação. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem o poder para transformar matéria, transformar todas as coisas. Cristo pode fazer isso. Ele pode transformar. Ele é Deus. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora nós sabemos por que João reserva esse momento. Porque foi o primeiro milagre de Jesus, foi um milagre público e foi a partir desse momento que os discípulos creram nele. Ou seja, os discípulos estavam ali ainda... É o Messias, né? É o Messias. Mas quando viram essa maravilha, creram. E João começa a pensar, se os discípulos creram depois disso, então o meu leitor pode começar a crer depois que souber disso também. E esse capítulo, irmãos, embora pareça um milagre simples, perto do que Jesus já fez, de fazer pessoas enxergarem, levantar homens que a vida toda tiveram em maca, é algo tão maravilhoso e milagroso, porque ele demonstra aqui que Deus Todo-Poderoso age em qualquer circunstância, em qualquer momento. Deus faz milagres aos seus servos, aqueles que nele confiam. Sejam milagres de cura, ou sejam soluções para problemas da qual nós não vemos mais escapatória. Que escapatória tinha aquela gente? Essa festa devia estar rolando a noite toda. Já estavam o povo, os trabalhadores estavam dormindo. Onde eles iam arrumar vinho? E talvez não tivessem nem dinheiro para isso. Então Jesus ele vem e faz um milagre. Ele é verdadeiramente Deus. E isso traz para o leitor essas três mensagens. Primeiro, Cristo é Deus. Segundo, como Deus, continua a fazer as maravilhas que Deus fazia no passado. Terceiro, seus servos podem recorrer a Ele em qualquer circunstância. Até mesmo circunstância que nós achamos, Deus não vai querer saber disso. Deus não vai querer responder uma causa assim. É tão pequeno para Deus, Deus não vai querer se meter nisso. Eu coloco tudo aos pés do Senhor, tudo, cada detalhe da minha vida, cada momento da minha vida. Ainda que para muitos seja pequeno, eu coloco aos pés do Senhor, porque se for de sua vontade, Ele pode fazer maravilhas. Características de Deus. Então, aí, depois desse momento, João vai dar um pulo brusco aqui, um pulo brusco de narrativa temporal. Porque ele está logo no primeiro milagre e, de repente, ele vai pular lá porque seriam quase que os últimos capítulos dos demais evangelhos. Como se ele tivesse descartado quase toda a história. Se nós formos ler João como se fosse quase um livro mesmo, o capítulo 1, ele trouxe toda uma narrativa filosófica sobre a pessoa de Cristo. Seria o que nós vemos como a introdução de um livro, ou a introdução de um filme que vai mostrar ali aquelas primeiras cenas meio tumultuadas, e só depois a gente vai entender o que realmente acontece. Nesse segundo capítulo, parece que esse momento de introdução acaba aqui. Ele traz uma introdução filosófica, ele traz o primeiro milagre de Jesus e depois ele vai pular. Se fosse um filme, ia dizer 2 anos depois, porque o ministério de Jesus teve 3 anos, 2 anos depois. E depois dessas coisas, depois desse acontecimento, ele vai dar uma pulada brusca para vir quando Jesus vai purificar o templo. Jesus já está em Jerusalém e vai purificar o templo. Versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Uma pausa aqui, vocês percebem que, diferente das outras narrativas, João foca que a mãe de Jesus estava com ele em todo momento? João parece que tem uma atenção maior na mãe de Jesus do que os outros tiveram. E há um motivo para isso. Lembram que lá na cruz, Jesus falou para João, João, essa é a tua mãe. Mulher, esse é teu filho. Jesus encarregou João de cuidar de Maria. Embora Maria tivesse outros filhos, eles ainda não criam em Jesus, então só João cria. Então, e a narrativa nós vamos ver, a partir daquele momento, ela passou a viver com ele. João adotou Maria como se fosse sua mãe.
Então nós vemos esse carinho dele quando ele escreve. Ele sempre coloca, Maria estava lá. Ela acompanhou Jesus em cada momento. Ela esteve lá presente. Ela estava lá. Ela sempre foi. Ele parece que gosta de exaltar, não como hoje o catolicismo exalta, né, como uma deidade, mas a exalta como uma mulher de Deus. Ela se submetia a Cristo. Ela estava lá presente. E aqui nós vemos, né, que João ele cumpre o que Jesus pediu para ele. Então João ele tem autoridade para escrever um livro assim, falando sobre Cristo ser Deus, porque quando Cristo lhe fez um pedido, ele cumpriu a risca, ele cuidou da mãe de Cristo, ele cuidou de Maria. E é nesse pedido que nós vemos que Jesus se importava com a sua mãe, se importava com a sua família. Onde Jesus andava, sua família estava próxima, sua família estava presente. Cristo valorizava a sua família. Isso é importante para nós entendermos. Embora ele fosse Deus, ele também valorizava a sua família humana. É a exata perfeição. É Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não deixa de ser Deus e não deixa de ser homem. Não tem como, seja filosoficamente ou seja carnalmente, nós explicarmos isso. Mas é uma verdade que está na Escritura. Ele é totalmente Deus e é totalmente homem. E são nos pequenos detalhes que nós vemos. Quando a mãe fala com ele, ele é Deus e filho ao mesmo tempo. Ele é filho porque está com ela e cuida dela todos os dias ali obedecendo, mas é Deus quando ela vem trazer algum desafio e ele a coloca em seu lugar. Ele não perde a sua deidade e não perde a sua humanidade. Ambas andam em conjunto. É o homem perfeito. É Deus encarnado. E são nos detalhes que João nos traz que nós percebemos. Versículo 20. Os judeus... pulei para caramba. Versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas dizem, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Isso está escrito em Salmo 69, versículo 9. É uma das promessas a respeito do Messias. Ele ama a casa de Deus. Ele ama a casa de Deus. O Messias ama a sua igreja. Havia sido profetizado lá atrás. E João lembra disso. João estava ali presente. Os discípulos estavam presentes. Quando João viu aquele momento, ele lembrou. Está escrito. Está escrito. O Messias teria zelo pela casa do Senhor. E ele tem. E isso, irmão, características de Deus que hoje nós estamos nos esquecendo. Mas são características reais. Primeiro, nós vemos aqui que esse Jesus, paz e amor, que hoje o mundo prega, não existe. Porque ele pega uma chibata, ele faz uma chibata. Chibata para bater em boi, para bater em escravo, para bater em marginal. Ele monta essa chibata e não é à toa, ele dá em cima do povo mesmo. Ele chega esculachando, quebrando tudo. Imagina, né? A gente tem feira aqui em Ricardo, chega um cara com a chibata batendo em todo mundo, derrubando tudo. Foi o maior que a gente chamaria hoje o maior barraco. Coisa terrível. Não foi na paz e no amor, não. Foi chutando, quebrando e batendo no povo. Ele dizendo, não façam da casa de meu pai um comércio. Aqui não é lugar para isso. E quando a gente olha a realidade da igreja de hoje, né? Fazem da igreja um comércio, como se Cristo não estivesse vendo. Uma das características do Filho de Deus, ele tem zelo pela sua igreja. Igreja não é lugar de comércio, não é lugar para vender milagres, ou aproveitar-se da fé das pessoas, porque aqueles homens estavam vendendo ali no templo, não era à toa. Não é de hoje que começa a ver, compre isso aqui que Deus vai te abençoar. Não é de agora. Desde aquela época nós começamos a ver isso. Olha como Cristo vê esse tipo de atitude. Vejam como Cristo enxerga esse tipo de coisa. Ele não suporta, ele não tolera. E quando João vai trazer essa característica de Jesus aqui, a igreja do primeiro século precisava saber disso. Porque a bagunça estava entrando na igreja.
As heresias estavam entrando na igreja. Os apóstolos estavam sendo martirizados e o crente precisa se lembrar, é característica do Messias. Ele zela pela sua casa, ele zela pelo seu templo. E hoje o templo de Deus é a igreja. Somos nós. Ele zela por nós com esse zelo aqui. Zelo de justiça, zelo de responsabilidade. Vão vendo que sempre João dá a dica, né? Ele vai falando, os discípulos perceberam. Por que ele fica lembrando sempre dos discípulos? Porque os discípulos foram martirizados. E ele tem que lembrar para o povo, aquele que ouvia Pedro quando Pedro estava vivo, aquele que ouvia Paulo quando Paulo estava vivo, está falando, lembra, Pedro estava lá naquele momento. Pedro estava lá, eu estava lá, eu, João, André estava lá, Filipe estava lá. E todos reconheceram que aquelas características eram características do Filho de Deus. Os discípulos reconheceram. Não é porque eles não estão mais aqui que o que eles pregaram morreu, não. Lembrem-se do que eles viram. Lembrem-se dos momentos em que eles estavam ali. Os discípulos reconheceram. Aquilo ali era coisa de Deus, era zelo de Deus pelo seu templo. Era o zelo do Senhor, era a fúria de Deus, é como o fogo purificador quando Deus envia o juízo, era a fúria de Deus ali manifestada, era Cristo quebrando tudo e derrubando tudo e colocando ordem no lugar. Versículo 17, seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Quem é você? O que eles estão dizendo. Quem é você para vir aqui botando banca, vir aqui quebrando tudo? O que de muito importante você já fez? Que sinal milagroso você já fez para fazer isso tudo aqui? Amados, vamos lembrar que aqui já é Jesus no templo. É quase que o final dos outros textos, se vocês lembram. Jesus já está em Jerusalém. Então Jesus tem todo um histórico de milagres maravilhosos. E aqueles homens sabiam disso. Mas eles estavam ali questionando, qual é o milagre? O que você fez aí de tão especial para vir aqui botando banca, falando que tem autoridade para chegar, fazendo não sei o quê? Que negócio é esse aí? Versículo 19. Jesus respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então João está aqui reafirmando, Cristo é Deus por quê? Porque ele prometeu que iria ressuscitar e ressuscitou. E quem ele usa como padrão para afirmar isso? Os discípulos. Porque os discípulos eram queridos pela igreja. É a mesma coisa, né? Você quer provar alguma coisa, mas você não tem provas. Mas você sabe que alguém muito idôneo, alguém muito correto, viu. Você fala, não, a pessoa tal viu. E essa pessoa é tão correta que as pessoas sabem. Se ele viu, é verdade. Você não vai chamar o 171 da esquerda e falar, ele viu. E aí que ele viu? Não quer me dizer nada. Chamar aquele idôneo, aquela pessoa que é séria, falar, ele viu. A igreja podia estar, nesse momento, permitindo que a heresia entrasse, mas ainda assim eles tinham a boa memória de Paulo, boa memória de Pedro. Então é por isso que João está sempre batendo aqui. Os discípulos viram, os discípulos confirmaram. Ele está lembrando o povo, olha, Pedro estava lá, eu estava lá. Os discípulos estavam lá. Esse é o evangelho que nós pregamos no início, porque nós vivemos ele, nós testemunhamos, e Jesus prometeu que o maior milagre que ele poderia fazer era que morreria e ao 3º dia ressuscitaria. E a igreja precisa crer, vejam bem, a igreja precisa ter total certeza que ao 3º dia Cristo Jesus ressuscitou. A base da igreja é a ressurreição de Cristo.
É por isso que a nossa data mais sagrada é a Páscoa do Senhor. Porque ele morre na sexta, ressuscita no domingo. É a data mais sagrada da igreja. É a partir desse momento que nós passamos a celebrar a Santa Ceia. É o maior milagre de Jesus, o maior milagre de Jesus, de todos que ele fez, foi ressuscitar. Por quê? Porque todos os profetas durante a história fizeram milagres em nome de Deus, mas nenhum teve poder de ressuscitar a si mesmo. Quem orou por si mesmo? Elias ainda orou por um menino morto, ele ressuscitou. Mas como alguém oraria caso ele tivesse morrido? Ele não morreu, subiu no redemoinho de fogo. Mas quem oraria por ele? Eliseu, quando morreu, caiu um defunto em cima do cadáver dele e o defunto ressuscitou. Mas ele não orou por ele mesmo, estava morto. Cristo Jesus ressuscitou a si mesmo. Ele próprio venceu a morte. Nenhum servo de Deus foi lá na porta, como ele mesmo fez com Lázaro. Sai daí, Jesus! Todo mundo já tinha desistido, todo mundo já tinha esquecido. Ele mesmo ressuscitou, cumprindo aquilo que havia prometido. Eu dou a minha vida para depois a reassumi-la. Então, por que é importante João cravar a ressurreição? Porque haviam, naquela época já, questionadores sobre a ressurreição de Cristo. Será que ressuscitou mesmo? Como ressuscitou? Será que aconteceu isso mesmo? Aqui ele está falando, os discípulos testemunharam. Nós sabíamos. Ele havia avisado e realmente aconteceu. Cristo ressuscitou. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. 3 características do Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro é onipresente, onipotente e onisciente. Quando Cristo se encarna, a única característica que ele perde é a onipresença. Embora Deus, Pai, esteja presente em todos os lugares, Cristo como carne estava presente ali no lugar que ele estava. Mas ele mantinha características que só Deus poderia manter. Onipotência e onisciência. Ele sabia exatamente qual era o problema da pessoa antes de levarem a pessoa até ele. Então eu estou com o meu parente, estou com o meu amigo, eu estou com o meu conhecido, com uma crise terrível, seja de doença, alguma coisa, eu levo até Jesus, Jesus já bate, pá, 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 pá. Como ele fez com Nataniel no capítulo 1. Nataniel chegou, eu sei isso. O Senhor sabe tudo da minha vida. Sei. Característica de Deus. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces, quando me deito e quando me levanto. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou, declara Davi. O Senhor conhecia os nossos dias. Característica de Deus. Deus sonda os nossos corações. Quando nós oramos, não é para que Deus saiba o que está acontecendo, Ele já sabe. Nós oramos reconhecendo que nós precisamos dEle, da nossa dependência a Ele. Mas Ele já sabe o que precisamos. Ele já sabe as nossas angústias, já sabe as nossas necessidades, sabe aquilo que fazemos de errado, sabe aquilo que fazemos de bom. Conhece os nossos corações. Quando as pessoas se achegavam a Jesus, Ele já sabia. E as pessoas reconheciam, esse é o Filho de Deus. Porque coisas que ninguém sabe, que eu não abro para ninguém, que só Deus sabe, as lágrimas que eu choro quando ninguém vê, esse homem sabe. Ele sabe. Aquilo que está no meu coração, que eu não externo. Aqueles meus pensamentos aquelas dores talvez tão profundas que ninguém saiba, Ele sabe. Ele viu. Ele conhece. E não só conhecia, fazia muitos milagres e maravilhas. Ele tinha poder para resolver os problemas. Não era apenas um adivinho, um cara que sabia qualquer coisa. Não, ele tinha poder para fazer. Poder para curar os cegos. Poder para levantar os paralíticos. Poder para expulsar os demônios.
poder para libertar, transformar, fazer novas todas as coisas. As pessoas testemunharam isso. Ele era Deus, ele sabia todas as coisas e tinha poder para fazer todas as coisas. É por isso que precisa ser rejeitado pela igreja verdadeira toda e qualquer doutrina que diminua a pessoa de Cristo. É por isso que nós repudiamos a teologia das testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, e qualquer outra doutrina que venha trazer um pensamento que diminua a pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é verdadeiramente Deus, e é muito hipócrita se dizer cristão sem valorizar o alvo da nossa fé, que é Cristo Jesus. Cristo é Deus. E em todo esse capítulo, João, em narrativas tão simples, vai demonstrando as características de Cristo Jesus e que os discípulos de Cristo reconheceram essas características quando estavam em vida com Cristo. Então, se nós hoje lemos as cartas de Paulo, se nós hoje lemos as cartas de Pedro, de João, o Evangelho de João, se nós lemos isso aqui, para que isso aqui não sejam palavras vazias, nós precisamos crer verdadeiramente naquilo que eles viram. O que eles viram e testemunharam? Cristo Jesus é Deus. E como Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. E agora que ressurreto está no trono da graça de Deus, também tem a característica de Deus, Ele é onipresente. Como nós sabemos disso? Porque Cristo prometeu aos seus discípulos antes de subir aos céus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onipresente, onipotente, onisciente, Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro e real, e não há outro igual Cristo Jesus. Muitas das vezes, amados irmãos, a igreja busca novas revelações, busca novos movimentos, e é nessas novas revelações que acontece esse problema. Não estou falando da revelação quando Deus dá para um irmão um detalhe de uma vida, estou falando da revelação de doutrina. Buscam palavras que surpreendam, mas na verdade, irmãos, nós não precisamos de novas notícias. O que nós precisamos sempre é relembrar aquilo que já nos foi dado. Relembrar a doutrina dos apóstolos. Relembrar a doutrina dos discípulos. Relembrar quem Cristo é nas nossas vidas. Quem Ele é no mundo. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai. Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai, em reconhecimento à Tua majestade, Senhor. Ó Deus, que jamais em nossa pequenez de entendimento ou na nossa arrogância de coração venhamos a diminuir a Tua pessoa, Cristo Jesus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, Tu és o centro do universo. Tudo o que existe é para Ti, ó Deus. Tu és o verbo que estava com Deus desde o princípio. Grande é o Teu nome, não há outro nome maior do que o nome de Cristo Jesus. Senhor, não permita que venhamos a Te diminuir, Senhor. Não permita que venhamos a diminuir o Teu feito. E ó Deus poderoso, sem perceber, muitas das vezes fazemos isso. Diminuímos quem Tu és, ó Pai, quando nós nos entregamos, ó Deus, ao pecado. Diminuímos quem Tu é quando nos entregamos à ansiedade, nos esquecemos que Tu tem todo o poder e toda a autoridade. Nos esquecemos quem Tu é, ó Deus, quando damos ouvidas a doutrinas, a pensamentos, a ideias que são anticristãs. Diminuímos quem Tu é, ó Deus, quando pensamos que os nossos problemas são maiores que Ti. Diminuímos quem Tu és, ó Deus, quando acreditamos que o Senhor não está mais conosco. Deus Todo-Poderoso, ocupa o lugar que é verdadeiramente Teu nas nossas vidas, o lugar de centro. Espírito Santo de Deus, aponta hoje e sempre, coloca as nossas vidas na direção de Cristo Jesus, pois só Ele é a nossa esperança.
Só Ele é a nossa resposta. Só Cristo Jesus é verdadeiramente a exata expressão de Deus. Senhor, nós te adoramos, nós te reconhecemos segundo a palavra de nosso antepassado Pedro, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu não é um profeta, Senhor. O Senhor não é um pobre coitado. O Senhor não é alguém que fica mendigando a nossa atenção, mendigando aquilo que nós podemos dar. Não, Tu és Deus Todo-Poderoso e somos nós quem carecemos de Ti. Nós carecemos da Tua presença, nós carecemos do Teu poder, nós carecemos da Tua palavra. Jesus Cristo, Santo Deus, vem estar conosco, Senhor, todos os dias de nossa vida, Senhor. Que, ó Deus Todo-Poderoso, a cada dia, a cada momento, não saiam dos nossos lábios agradecimentos a Ti, pelo que Tu fez e continua a fazer por nós. Nós Te engrandecemos. Santo é o Teu nome, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus e pedir que o Senhor nos acompanhe até a nossa casa. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por, ó Pai, a Tua palavra se renovar aos nossos corações. Não com doutrinas novas, mas relembrando aquilo que precisamos saber sempre. Não há outro nome digno de honra, glória e louvor senão o nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, Tu és o centro de todas as coisas. Nada é maior que Tu, ó Deus. Senhor, assim como Tu olhou, Senhor, para aquela família em necessidade, ó Pai divino, olha para as nossas necessidades durante essa semana, ó Deus. Apresentamos a Ti as nossas necessidades. Surpreenda-nos, ó Deus. Surpreenda-nos, Senhor. Que fiquemos maravilhados com o Teu poder, ó Pai, assim como aqueles homens ficaram. Senhor Deus, nossa vida está inundada, Senhor, de água suja. Renova-nos, ó Deus, e coloca o Teu vinho puro, Senhor. Olha para nós, ó Pai. Senhor, se há algo sujo em nosso coração, expulsa de nós, ó Deus, assim como Tu expulsou, Senhor, do Teu templo. Mesmo que doa, Deus, mesmo que nos choque a primeiro momento, Senhor, mas tira dos nossos corações tudo aquilo que não Te agrada. Tira de nós e que possamos Te reconhecer, Senhor, reconhecer como Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Te entregamos a nossa semana em Tuas mãos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.